E aqui, então, a gente tem a linha Deflex, né? Hoje é o produto mais vendido da Control ID, é a linha Deflex. O nome já diz, né? ID Flex. Por que Flex? Porque ele tem a flexibilidade de atuar em diversos tipos de projetos, né? Desde aquele instalador, desde aquela revenda, até o integrador de valor agregado. Então, ele é um produto que tem essa flexibilidade de atuar nessas camadas. E qual que é o diferencial desse produto hoje? Ele tem capacidade para 6.000 digitais, então ele consegue armazenar um número muito interessante de digitais, né? 6.000 você encaixa aí em boa parte dos projetos. Ah, Diego, mas eu tenho mais que 6.000, tenho um projeto de 20.000 digitais, 30.000. Tem um modo que eu vou falar que dá para fazer, que é o modo online do ID Secure Enterprise ou do software Invenze. Mais para frente eu vou comentar como que funciona isso. Mas hoje o produto em si ele sai com 6.000. Tá? Já é um número bem relevante, perto do que existe hoje no mercado. Ele tem identificação por biometria, proximidade e senha. A proximidade, pessoal, é 125 ou MyFair, tá? Então, basicamente é um dos dois, não é os dois ao mesmo tempo, né? Ele tem a tela touchscreen, então você consegue fazer todas as operações pela tela. Ele possui o software web embarcado, né, dentro do contexto para você fazer ali toda a gestão, regras de horário, pode ou não pode. Então, tudo isso, dentro do próprio hardware eu já tenho isso, né? Ele já tem saída USB na parte inferior, se você não quiser usar via rede, você pode exportar os dados via USB, transferir usuários de um equipamento para outro. É um produto bem interessante, bem completo para esse cenário. E, Diego, me corrija se eu estiver Sim. errado, mas eu acho que toda a linha, né, não só o IDFlex, mas toda a linha tem entrada e saída de Wigand, né, para poder conectar algum leitor caso seja fora desses formatos de cartões, né? Perfeito, perfeito. É possível, né? Ele tem tanto o Wigand in, né, para receber a informação Wigand de um leitor escravo de proximidade, seja ele de 26 bits até 66 bits, né, como é o caso da HID, é possível sim trabalhar. E ele também tem o Wigand out, né? Às vezes você usa esse produto com uma outra placa controladora, por exemplo, uma Star ou uma outra marca, né, uma Cantec, você pode usar o Wigand out dele, né, você parametriza entre 26 e 66 bits também o out, e você manda a informação do usuário lido ou do cartão lido para uma outra placa controladora. Então tem as duas opções, Éder, exatamente. E aqui, pessoal, Boa. interessante também, boa, interessante a gente falar também desse produto, né? Como a gente já comentou, quem que mandou o Wigand, né? É o próprio Secbox. Então, o que é a Secbox? É o nosso módulo de acionamento externo. A gente estudou muito o mercado no momento do desenvolvimento desse produto e a gente percebeu que a maioria dos controladores de acesso, tirando as empresas que fazem placas controladoras, são com o relé embarcado, né? Hoje, se você pegar hoje predominantemente as linhas faciais, a maioria, o relé está onde? Está dentro do próprio equipamento. E isso, na nossa opinião, na nossa visão, é uma fragilidade. Por quê? A gente hoje, com esse produto, tanto esse quanto o IP65, atendemos uma parcela gigante de mercado de soluções condominiais, portaria remota virtual, soluções que exigem segurança ininterrupta, digamos assim, né? Então, você tem um produto que o relé fica dentro do hardware, é uma vulnerabilidade. Por quê? O relé é o agente que aciona a porta. Então, como seria uma topologia aqui, só para a gente exemplificar isso? Eu tenho uma fonte de 12 volts e eu tenho o equipamento. E eu tenho um eletroímã, né? Então, o equipamento hoje, positivo da fonte, a gente já liga onde? No positivo do eletroímã. Por quê? O eletroímã, para fechar a porta, ele tem que estar ligado, né? Então, positivo da fonte vai no positivo do eletroímã. O negativo da fonte vai onde? No comum do IDFlex, da Secbox. E o NC, que é o Normally Closed, né, que no Brasil é o NF, normalmente fechado, ele vai para onde? Para o negativo do eletroímã. Ou seja, quando eu falo normalmente fechado, ou closed, quer dizer que eu estou sempre mandando positivo e negativo. Ou seja, se eu tenho positivo e negativo, o eletroímã está ligado. Quando eu coloco o dedo no equipamento e ele me identifica, ou aproximo o cartão, ele vai identificar e vai autorizar, o NC vira o quê? NO. Então, nesse momento, a porta ela vai o eletroímã vai parar de receber o negativo, corrente contínua, positivo sem negativo, você não tem energia. Automaticamente o eletroímã desliga e a porta vai abrir. Então, imagina um produto que o relé, que o NC, está no próprio equipamento. Se eu tenho um eletroímã e eu chego no produto, tiro ele da parede e arranco todos os fios, o NC vai estar junto. Então, automaticamente o NC vira NO, o eletroímã desliga, a porta vai abrir.
Então, ter o relé no produto, se o produto for vandalizado e cortado os fios, ou juntar um GND e bot ali, que é o contato de botoeira, a porta ela vai abrir. Com o nosso produto, isso não acontece. Por quê? Quem manda abrir a porta, quem está com o relé, não é o IDFlex. O relé está na SecBox, que é essa caixinha que está embaixo. Ou seja, essa caixinha ela vai estar protegida, ela vai estar no forro, ela vai estar no piso elevado, ela vai estar num quadro de energia. Então, se alguém vandaliza o nosso produto e corta os fios, a porta não vai abrir. Por quê? A informação que sai do IDFlex para a SecBox, ela é criptografada. E o mais legal, essa comunicação, ela é por um fio de 4 vias, então é positivo e negativo, o A e o B. Então, não consegue se interceptar esse sinal e fazer esse contato de abertura que, se caso o relé fosse no IDFlex, teria. Então, hoje, se você juntar os fios atrás do equipamento, não vai abrir a porta nunca. Diferente dos outros hoje de mercado, que o relé fica no próprio rádio, que se você tira da parede, for um eletroímã, é só desconectar tudo. Lógico, se você não ligar uma fonte temporizada, se você não ligar outra placa controladora. Mas assim, dentro de uma instalação comum, que a maioria faz hoje, a porta vai abrir. Aí você fala, Diego, você está usando exemplo de um eletroímã que usa NC. E se fosse uma fechadura que usa o NO? Uma fechadura eletromecânica, uma pino solenoide? É a mesma coisa. Atrás do equipamento que tem o relé, ele tem dois fios chamados um GND e outro bot, que é o contato seco que você usa para botoeira, que é aquele botão que fica do lado de dentro. Então, se você juntar esses dois fios, o NO vai virar o quê? NC, e vai mandar o contato, vai mandar energia para a fechadura abrir. Então, pessoal, é só um exemplo que eu estou dando aqui, né, de esquema de ligação, para vocês perceberem que a SecBox ela é um item de segurança. Ela já acompanha o produto. Não é vendida, você compra o IDFlex e compra a SecBox. Não, já acompanha. Na caixa, vai os dois. Então, isso é um item muito importante, é um diferencial que a gente tem hoje no mercado que faz a diferença nesse sentido. Bom, a gente falou aqui então e é na própria SecBox que fica também o in and out que o Éder comentou. Então os in e o out vai tudo na SecBox. Para o IDFlex só vai cabo de rede e um cabo de 4 vias, que é positivo e negativo de alimentação, e o A e o B para falar com a SecBox. Na SecBox você tem Door Sensor, que é sensor de porta aberta, você tem ali toda a parte de gestão, então toda a inteligência física está na SecBox, tá bom? Bom, pessoal, então... E a SecBox, ela é um componente só do IDFlex ou também dos outros terminais que você vai comentar? Ou é só no item mais robusto, mais caro? Também está no item mais econômico? Onde... Está em todo o nosso leque, né? Só tem 2 produtos que não possuem SecBox, que é o ID Access e o ID Feature, eu vou explicar o porquê, mas todo o restante tem na SecBox, tá? Perfeito. Boa. Outro ponto, pessoal, que eu gosto de comentar também, eu vou só voltar uma tela antes aqui, para vocês darem uma olhadinha, que é um ponto muito importante, principalmente para você que vende solução de valor agregado, falar um pouco do algoritmo de identificação biométrica por digital que está presente no produto Control ID. Sei que talvez vocês não sei se está tão clara a imagem aqui para que vocês visualizem, mas aqui que eu estou mostrando para vocês, dentro de cada produto Control ID, sejam os terminais, sejam as catracas, todos eles possuem o algoritmo de identificação Innovatrix. O que é o Innovatrix? Innovatrix ele é o algoritmo que tem a inteligência de pegar uma imagem de uma digital, aplicar o seu filtro, as suas validações, e ele tem ali, então, ele lê mais de 200 minúcias, né, que são pontos, porque cada digital, né, para identificar quem é quem, a gente tem os vértices, né, o ângulo, uma curva entre uma minúcia e outra. Então a gente vai calculando, né, todas essas curvas para identificar se você, né, quem é você dentro do nosso sistema. Basicamente, o nosso algoritmo hoje está em primeiro lugar no mundo em acuracidade. Isso, de acordo com o NIST, que é um órgão competente como se fosse o Inmetro nos Estados Unidos. Então a gente tem 99,98% de acuracidade. A gente está em primeiro lugar. Segundo vem a Morfo, terceiro vem a NEC, quarto vem a ATEC, aí em quinto você tem a Neurotechnology. A Neuro geralmente quem usa a Neuro hoje são os produtos Zekatec e outras marcas. Então, hoje o nosso está em primeiro lugar no mundo em acuracidade. Isso para nós é um ponto muito importante, porque o que vai mudar a vida sua ao ter um algoritmo como esse dentro do hardware? Primeiro, ambientes críticos como hospitais,
pessoas que trabalham com produtos químicos. A gente tem muito projeto instalado em hospital e em soluções do tipo. Porque em hospital, o pessoal usa a luva, e a luva ela tira o relevo da digital. Quanto menor o relevo, maior. Por que o idoso tem uma dificuldade maior? Lógico, tem a parte de enrugar digital, mas tem a questão também do relevo. Como ele usou muita mão durante o período de vida dele, ele vai perdendo o relevo que ele tinha do início da vida. Então, esses dedos são mais complexos. Como também dedo de criança é mais complexo do que dedo de adulto, porque dedo de criança está em produção. Oi? Acho que caiu, vazou o áudio. Então, o dedo de uma criança, o dedo de uma criança, né? Ele é um dedo mais complexo também, porque ele ainda não criou ainda o relevo da digital como cria-se na fase da adolescência para adulta. Então, todos esses ambientes que possuem digitais complexos, o nosso produto ele tem uma capacidade incrível de identificação e validação. Então, isso é um ponto importante, né? Se você tiver um projeto, o nosso produto, boa parte das vezes ele lê tudo de primeira. Então você não precisa ficar colocando o dedo 1 a 2 vezes para poder ler. De primeira ele já vai ler 2, 3 vezes, outros tem que ficar colocando o dedo, né, em outras posições. O nosso, ele entende uma variação no modo online de 360 graus. Então, por exemplo, se você coloca o dedo de uma posição reta, ele lê. Se você coloca, ele lê em 360, não importa a posição, no modo online, né? No standalone é de 90 graus. Então, isso faz diferença, porque às vezes a pessoa ela vem e coloca digital no equipamento, ela não vai pôr o dedo certinho do jeito que ela cadastrou. Então, o algoritmo ele tem tantas minúcias que ele consegue entender uma variação de ângulo. Isso facilita também o uso dela em catracas, né? Porque às vezes o cara tem uma leitora só na catraca, são várias posições, né? Que você acaba colocando o dedo, né? Perfeito, exatamente. Você vai chegar, quem está entrando é uma posição, quem está saindo é outra, né? Então, isso faz a diferença no seu projeto. Né? Então, só quis mostrar aqui, porque é interessante nessa essa questão. Opa, saiu aqui um pouquinho, deixa eu só voltar aqui aí. Então, é importantíssimo para vocês entenderem, né, como é hoje a identificação biométrica da Control ID. Depois eu vou falar da nossa identificação facial, que essa aqui vai ficar no final, mas é bem interessante também. Bom, a gente também tem o IDFlex só proximidade, tem o IDFlex IP65 para ambientes externos, então o teu cliente, você que precisa de um produto resistente à chuva e ao sol, você vai usar a linha IDFlex. Essa parte aqui da digital, ela está transparente, mas na verdade ela é pintada em preto. Por quê? Para impedir a luz solar de afetar a leitura da digital. Todo leitor biométrico ele tem uma câmera por baixo. Né? Essa aqui é um prisma, essa parte do vidro azul é um prisma, lá embaixo tem uma câmera VGA que tira foto da digital. Basicamente toda a câmera, se você aponta para o sol, ela vai ficar branca, né? Então por isso que tem que ter uma proteção, e esse produto tem essa proteção. Então, além de ser resistente à chuva e ao sol, e ele também à chuva, ele também é ao sol. Pessoal, é importante também dizer, hoje a Control ID está integrada com mais de 200 empresas de software. Então hoje a gente tem integrações, tem o próprio software, que eu vou falar daqui a pouco, mas a gente tem integração com os parceiros nossos da Invenze, que é o WAxis, a gente tem integração hoje com os sistemas da Senior, a gente tem integração hoje com os sistemas da 70, do Imódulo, do FC Access, a gente tem Tida, eles têm Prediotech, tem Segware, tem Moni, tem a One. Então hoje a gente tem muita empresa de software. E o que isso ajuda na nossa solução? Porque às vezes o teu cliente já tem um software lá instalado, ele só quer um hardware mais competente, ou quer um hardware mais rápido, um hardware mais tecnológico. Então, basicamente, ele não precisa trocar o software, ele vai trocar só o hardware. Então, a gente tem essa cadeia, esse ecossistema de integração, e a gente fomenta isso porque para nós é muito importante. Então, se vocês tiverem algum software que vocês trabalhem que porventura não tenha integração com o nosso, nos avise que a gente vai lá e faz de tudo para integrar, manda produto, faz o que for necessário para que isso funcione, tá bom? Então, o IP65 para ambientes externos, a gente também tem o ID-Access Nano. O ID-Access Nano, pessoal, ele é igualzinho ao IDFlex, funcionalmente falando, só que a diferença é o tamanho, porque ele é super pequeno, né? Como o nome já diz, ele é extremamente compacto, discreto. Então, esse é um produto que tem uma aplicação interessante, principalmente em aqueles escritórios de arquitetura que querem um produto realmente discreto, mas com um design bem agradável. Esse é o produto. Né? Tela de 1.77 é pequena, mas
todos esses produtos aparece a foto na tela do equipamento, inclusive no Nano, mesmo com tela de 1.77, tá? Ele tem todas as operações que tem na linha convencional. E esse produto ele vai com 3 tipos de suporte. Tá? Por que 3 tipos? Esse aqui tem um tipo de suporte, por que esse vai com 3? Olha o nível de detalhe, pessoal, o capricho que a gente tem no desenvolvimento que é ímpar nesse tipo de solução. Esse controlador de acesso, você tem aquele suporte convencional que você coloca na parede e você fixa esse suporte e encaixa o Nano nesse suporte, que é um suporte simples, e ele tem 2 suportes que cobrem, sabe aquela caixinha 4x2, é aquela caixinha onde tem um interruptor de luz na sua casa? Aquela ali é uma caixinha 4x2. Ele vai com 2 tipos de suporte 4x2. Ele cobre todo aquele buraco do 4x2 e eu tenho um preto e um branco. Então, eu mando 2. Por quê? Porque às vezes para o teu negócio fica bonito o branco. Às vezes para o teu negócio fica bonito o suporte preto. A gente manda 3 tipos de suporte nesse produto e você vai usar um. Mas a gente está mandando as opções para que você tenha a melhor usabilidade do produto, melhor aplicação. Então, esse nível de detalhe, de cuidado que a gente queria transmitir, que a gente passa, que a gente envia, não é porque é um produto que é nacional, coisa do tipo. Hoje, né, é um produto que tem um cuidado gigantesco. Desde o processador que a gente usa processador da Atmel, um Cortex A7, um processador de 1.2 GHz quadricore, excelente qualidade. A gente tem desde o algoritmo, desde a SecBox, todo o nosso desenvolvimento dos circuitos, a gente tem ali todo o cuidado para fuga de energia, para entrada. Então a gente tem um cuidado muito grande, tem menos de 1% de RMA em toda a linha de controle de acesso. Então esse cuidado, né, Control-ID é uma empresa especializada em controle de acesso, em hardware de acesso. Então a gente tem um cuidado muito grande, né? A gente quer que vocês encontrem em nós realmente um parceiro, né, que é específico no segmento de controle de acesso e que vai atender os seus projetos com qualidade, tá? Bom, então ele é um produto realmente para quem quer tamanho pequeno, mas com uma gama interessante de suporte para que você coloque em qualquer tipo de instalação, né? Tem a versão também só proximidade, também vai com SecBox, tá? Toda essa linha com SecBox. E aqui a gente já tem o ID Access Pro. O ID Access Pro é interessante falar dele também, porque ele é um produto nosso, bom, bem high-end, né? Porque ele tem tela de 3.5 polegadas, ele tem processador também de 1.2 GHz quad-core, só que ele tem uma função que os outros, nenhum outro tem, que é a opção do HID. Então, esses outros equipamentos que eu falei, eles são 125 ou MyFair convencional. Já o ID Access Pro, ele também pode ser 125 ou MyFair, só que ele tem uma versão HID, que ele lê o cartão Multiclass, Y-Class, Corporate 1000. Então, esse produto ele tem capacidade, eu tenho uma versão dele que tem capacidade de ler esses cartões. Então, a gente é uma das poucas empresas no mundo, né, que tem o próprio leitor HID embutido dentro do próprio hardware. Geralmente aí no mercado, se você vai ver lá o pessoal usando ou R10 por fora ou outra coisa do tipo. O nosso não, o produto vai assim, acabado, e dentro dele ele já tem a leitura HID. Então isso torna o teu projeto, às vezes você está num projeto que já tem, o cliente já tem cartões HID e não quer trocar. Então é importante ter um produto como esse que tenha capacidade de leitura do HID. Tá? Então, muito bacana essa opção que ele também fornece. Fora, né, que pelo tamanho dele, tela de 3.5, é um produto realmente que chama atenção. Então hoje quem usa mais esses produtos aqui? O ID Access Pro é muito usado em projetos, por exemplo, a gente tem instalado hoje no Banco Inter, no Banco Votorantim, a instalação da parte dos escritórios da direção do Palmeiras, a gente tem essa instalação hoje em vários clientes, né, de alta performance. Então é um produto que realmente o pessoal gosta bastante por conta, realmente, ele chama atenção, um produto que tem uma característica realmente imponente, né? Tela grande. É bonito, né? Então, assim, os escritórios de arquitetura acabam especificando bastante eles também, né? Exatamente. Especificam bastante. Você entrou num assunto importante, que é essa parte de especificação, né? A gente fechou, capacitou muitas empresas de engenharia, né, no mercado hoje, que hoje também especificam os produtos Control ID. Né, eles entenderam os diferenciais que eu estou contando para vocês aqui e acharam interessante também a especificação. Então, é interessante que vocês encontrarão, então, muitos termos de referência, coisa do tipo,
com o nosso produto, tá? Porque aí acaba que faz sentido aí nesse mercado, para esse público, né, mais exigente nesse sentido. Bacana. E aqui, pessoal, a gente tem a linha ID Access e DFIT. Esses produtos, tá, eles não têm a Checkbox, porque a aplicação dele é para um ambiente já controlado, né? Então, imagina que a pessoa que vai usar esse produto já está num ambiente controlado. Mas ele tem uma diferença, ele não tem um relé, ele tem 2 relés. Então, esses 2 produtos controlam 2 portas. Então, eu posso controlar essas 2 portas de forma clonada ou de forma distinta. Então, isso é um ponto bem bacana. Por exemplo, você pode ter um produto desse no meio de 2 portas, clicar lá, porta 1, põe a digital, ele vai abrir porta 1. Porta 2, põe a digital, vai abrir a porta 2. Então, um produto bem interessante, né, com essa característica. Você pode aplicar, né, em diversos projetos. E o IDFIT, ele já é um produto de embutir naquela caixinha 4x2. Lembra aquela caixinha que eu falei que era de luz? Ao invés do igual ID Access Nano, que ele fica sobreposto à parede, que você põe o suporte, encaixa ele no suporte, esse produto não, ele encaixa dentro do 4x2. Então ele fica quase que rente, né, a instalação, a parede. Isso é um ponto bem interessante também. Empresas os integradores, empresas de arquitetura, gostam também desse produto por conta dessa facilidade, né, de um produto não ficar sobreposto à parede, ficar embutido. E tem a Inclusive, opção dele na cor preta e cor branca, né? Que normalmente quando eu vendo aí dos projetos dos hospitais, tá saindo tudo branco, né? Exatamente, a gente até, aproveitando esse teu gancho aqui, mostrar ele, que ali na apresentação tá só o preto. Pessoal, até comentando, né, até por via de conhecimento, no site da Control ID, se você entrar aqui nos produtos, toda a parte de download, ó, você tem o datasheet do produto, os arquivos em alta, né, para você fazer o download, o guia rápido de instalação, então, o último firmware dele, por mais que o próprio produto já busque no nosso servidor, ele já tem também essas informações aqui na parte de download, tá? E o que o Eder comentou é esse daqui, ó, o branco. Então, muito projeto hospitalar a gente fez com esse produto aqui, né? Se você pegar hoje toda a rede Prevent Senior aqui de São Paulo, foram mais de 600 equipamentos também, foram com a linha IDFIT, então, e principalmente o branco, né, por conta da ambiente hospitalar, então, bem interessante. Diego, você comentou ali do cenário de usar a controladora para fazer 2 portas, né? É possível fazer uma clausura ali do prédio utilizando este leitor? Boa pergunta. Usando essa linha aqui, a gente recomenda sim ter uma placa de intertravamento, né? Por quê? Porque uma clausura, né, você tem que ter o sensor de porta 1 falando que a porta 1 fechou, para que assim você tenha a abertura da porta 2. Só que você imagina que para ter isso, em algum momento você vai estar na parte de fora e em algum momento você vai estar na parte de dentro da clausura. Então não tem como usar o mesmo produto para abrir a segunda porta, porque eu não vou ter ele ali, ele vai estar só na porta de entrada. Então, o ideal seria você usar um ID Access Pro, qualquer um desses daqui, um na entrada e um do lado de dentro da clausura. E aí você tem uma plaquinha de intertravamento, a gente comercializa essa plaquinha também, e aí nessa placa você consegue gerenciar essa primeira porta fechou para assim liberar a segunda. E aí você identifica de novo do lado de dentro da clausura. Maravilha, maravilha. E aqui, pessoal, então, produto... para uma outra solução, o IDFIT também é muito usado, o branco ou o preto, para automação residencial. A gente tem uma integração recente que a gente fez com o pessoal da Cenário, do pessoal também, a gente integrou com o Control4, que é uma das grandes empresas do mundo em sistemas de automação residencial. Então é muito importante também essa questão de um mercado que está crescendo muito, que é os sistemas inteligentes, né, de automação. Então hoje o pessoal fala muito de Alexa, fala muito de Google Home, do Nest, do Ring, da Amazon. Então hoje, né, a automação residencial está em alta. E a gente usa muito esses produtos também para controle de acesso residencial. Por exemplo, eu tenho um desse aqui em casa. Quando eu chego em casa, eu coloco a minha digital, ele valida quem eu sou e ele já manda para a central de automação. Olha, o Diego chegou. E aí lá
na central, existe uma automação, existe uma cena que a gente chama dentro do sistema de automação, que ele cria, né, baseado no meu ID, ele busca lá se tem alguma cena para esse ID, e aí, por exemplo, ele já liga o ar-condicionado, sobe a persiana, liga uma luz, toca uma música. Então, existe várias automações que é possível, várias cenas que é possível ser criadas. Por exemplo, minha esposa tem uma outra cena, então ela vai lá. Então, tudo isso baseado, né, no equipamento de controle de acesso. Né? Então, cada vez mais o acesso. E nesse mercado de automação, não, antes né, de a Control ID vir forte nisso, não existia uma empresa que fizesse esse tipo de integração com o sistema de automação. Então, foi um mercado que está crescendo. Tem outros produtos que eu vou falar que é para esse mercado de automação residencial, mas o IDFit ele é muito usado também para esse público. É uma oportunidade de negócio também. Show. Aqui a gente já tem a ID-Box, que é uma placa controladora. Então, essa ID-Box, pessoal, não gerencia biometrias, tá? A ideia dela é gerenciar leitores Wiegand de proximidade, que são os ID-Prox. Então, eu posso usar tanto o ID-Prox Slim quanto o Compact, né, para ler, porque esses leitores aqui eles não têm inteligência. Imagina que eles são o R10 aí da HID, eles são o Acura, eles não têm inteligência, eles só sabem ler cartão. Depois que ele lê, ele tem o Wiegand Out para mandar as informações para a placa controladora. Cada ID-Box comporta até 4 leitores de proximidade. Ah, Diego, na ID-Box só funciona leitores de proximidade da Control-ID? Não. Você pode ligar leitor HID, você pode ligar leitor Acura, leitor Intelbras, leitor linear, não importa. O importante é que seja o Wiegand. Tá bom? E o Wiegand que ele recebe é de 26, 32, 34, 37, 62, 64 e 66 bits. Então ele contempla vários tipos de taxa. Aí você fala, Diego, eu tenho um leitor aqui 128 bits. Dá para trabalhar? A gente traz, manda um exemplar para nós que a gente faz essa customização de firmware. Diogo, eu tenho aqui. eu gostaria de fazer uma pergunta, não interrompendo muito. No caso de formatos proprietários, eu consigo parametrizar no software hoje, na versão paga da Control, a questão dos facilities para operar esse formato proprietário nessa controladora, por exemplo, para ler um formato, por exemplo, 44 bits, enfim. Você tem algum material disso que é possível ou não? Essa parte, existe alguma, por exemplo, com integração com Senior, existe algumas criptografias que aplicam-se pesos específicos dentro de algumas casas decimais para gerar uma criptografia para que a leitura não seja tão simples como em outros, como outros cartões. No driver da Senior já existe essa opção de você inserir os pesos aplicando em cada casa decimal, mas na linha convencional, se você for usar com o próprio Invenze ou com outros softwares, existe duas possibilidades. Uma, essa criptografia ser feita no nosso firmware e a outra no software parceiro. O ID Secure hoje, você configura decimal, hexadecimal e área e código, né, que é o Facility Code mais o código. Essas são as 3 opções padrão. Se existe alguma outra possibilidade, a gente tem que fazer via firmware. Então a gente pede, se você tiver um projeto como esse, que não vai usar Senior, que vai usar algum outro software, que mande para nós o modelo de cartão do leitor e o modelo do cartão, que a gente faz isso via nossa engenharia. É possível a gente fazer isso. Caso, né, a gente não consiga fazer, já não tenha isso implementado nela. Não, legal, é bom saber disso, porque assim, se nós temos a facilidade de conversar diretamente e acertar esse tipo de parâmetro, para alguns projetos que de repente a gente possa fazer uma interface, né? Algum cliente que tem um formato proprietário quer expandir em algum outro segmento uma coisa mais simplificada para ele, fazer essa integração amigável para isso, né? Legal, é bom saber. Obrigado. Desculpa interromper. Imagina. E a ideia é essa, né? Quem mais tiver pergunta, pessoal, fique à vontade aí de abrir o áudio, perguntar. É um bate-papo, não é um monólogo. Muito boa atitude. Podem replicar aí. Mas é exatamente isso. Como a gente já está com esse produto lançado já com um bom tempo, a gente acabou de fazer muitas... Por exemplo, no começo, sendo bem sincero, a gente tinha 26, 32, 34 e 36 bits. Depois a gente fez para 37. Depois fez para 62. Depois para 64. Depois para 66. Então a gente já está aí bem maduro. E se tiver, lógico, mais a amadurecer em níveis de taxa de bits, a gente vai amadurecer. Porque, igual eu falei, como a gente fabrica o produto, a gente tem domínio do hardware e do firmware, tá fácil. Tá fácil.
Bom, outro conceito que a gente aplicou bastante na IDBox, né? Eu vi que o Éder respondeu aqui, acho que alguém deve ter perguntado se isso já vai nativo no IDFIT, né? A questão das criação de cenas ou coisa do tipo. Essa parte de cenas realmente depende do sistema de automação residencial. No caso é o Control4, existe o cenário, existe o Savan, existe o Creston, existe o Fibaro. Então todos esses são sistemas, né, em que tem essas funções. O nosso produto ele controla o acesso baseado em regras de horário, né, então ele não tem a função da cena, precisa do software de automação, o importante é que está integrado. Você Bom, já está saindo também o lançamento das plaquinhas de relés para que possa fazer isso via o ID Access mesmo ou um outro software de acesso ou ainda tá muito no forno? Cara, tem assim, Éder, olha, eu vou falar para você, tem coisas aqui que é de deixar de cabelo em pé. Vai ter um produto no final que eu vou falar que vai casar bastante com essa tua pergunta, mas sim, a gente está antenado nisso. Estamos Ótimo. antenados. Então, pessoal, a IDBox, né, o diferencial dela como placa é que ela tem tela touchscreen de 4.3 polegadas. Então, ela é como se fosse uma botoeira virtual, porque se eu chegar aqui nessas portinhas aqui, se eu clicar nessas portas, as portas vão realmente abrir. Então eu tenho ali, e ali eu posso também fazer toda a parte de configuração de rede, toda a parte de análise do produto, você tem ali os últimos logs aparecem na tela. Então é um produto intuitivo. Né? Vocês percebem, Diego, mas é judiação. Às vezes eu vou colocar esse produto num quadro de energia que nem vão ver a tela dele. Cara, pode ser que não vejam, mas quando alguém for dar manutenção e as informações estão muito claras, né? Então a gente prefere e não fica tão mais caro. O produto não é caro por ter uma tela. Então a facilidade que ele tem, que leva a tela, vale o custo, né? De a gente ter colocado isso no produto. Mas mesmo assim a gente tem um excelente preço competitivo aí para o mercado. Então ele tem 4 entradas Wiegand, aí ele tem os relés, os acionamentos, sensores, tudo mais, está integrado com todo mundo. Então ele não é para biometrias. Ele é para leitores de proximidade, não só da Control-ID, mas de todo o mercado. Aqui, pessoal, a gente também tem um leitor de proximidade USB, que é o ID Prox USB, para cadastrar o cartão ali. Às vezes você não quer ir lá aproximar do equipamento, você coloca ali via USB e já cadastra direto no computador. Né? Já está integrado aí com os softwares de mercado que a gente tem de parceria. Bom, aqui tem os leitores, né, que eu comentei com vocês. A diferença de um para o outro é design, tá, pessoal? O Compact e o Slim, a diferença é design. Um é mais agressivo, o outro é mais conservador, mas ambos são bonitos e vão atender com certeza. Bom, pessoal, primeiro eu vou falar aqui da IDOHF, depois eu falo da IDLog. Bom, já estou aqui já nos finalmente, né? A gente tem até às 11 horas, daqui a pouquinho já vou abrir o espaço também mais para perguntas. Então, a IDOHF. A IDOHF, pessoal, ela é uma antena para leitura de tags, basicamente é isso, só que qual que é o diferencial dela? Ela opera standalone, então ela é um controlador de acesso com antena HF. O que é isso? Se você pegar hoje no mercado as outras antenas, né, a Cura, Intelbras, Nice, coisa do tipo, essas antenas elas são como se fosse esse leitor aqui, ó. Eles só sabem ler o tag. Eles não interpretam os dados e nem tampouco, além de interpretar, eles também não fazem nenhuma validação, nenhuma abertura de porta. Ele só lê. A antena das outras também, só lê. Precisa ser ligada aonde? Numa placa controladora para ser validada, igual a IDBox. A nossa antena não. Ela é um controlador de acesso completo. Ela tem inteligência, ela tem memória, ela armazena os usuários, ela tem regras de horário, regras de acesso, então tudo está dentro dela. Então o tag, quando é lido, é validado dentro da própria antena. E essa antena vai falar, por exemplo, com o Invenze diretamente via TCP/IP. Não precisa de placa controladora, não precisa de nada. Sozinha ela já funciona e já abre a porta, no portão. Ela vai com o SecBox também. Ela tem um relé interno? Tem. Eu poderia usar o NCNO que ela tem? Poderia. Só que para dar mais segurança ainda, a gente manda uma SecBox junto. Ou seja, ela tem a saída para falar com a SecBox para você proteger o relé e deixar mais seguro ainda a abertura desse portão. Então, pessoal, ela lê até 15 metros de distância, é compatível com tags de outras marcas, como Intelbras, como Acura, entre outros, Citrox. Mas o mais legal é realmente ela ser plug and play, ela tem uma placa controladora atrás dela ali. Então a nossa antena já vai pronta para instalação. Isso é um ponto também muito importante, ela é IP65, tem os diferenciais, ela tem um modo trigger
né, que é, por exemplo, você pode colocar um laço indutivo, né, laço indutivo é aquele laço que a gente cria, que é fixado no chão, para quando um veículo passa, estiver ali uma massa metálica sobre ele, aí sim a antena liga. Ela só liga quando tem um veículo posicionado. Tá? É isso que eu ia te perguntar. Ela fica, porque um leitor ele fica o tempo todo fazendo a leitura, né, do que chegar no campo magnético dele, né? Imagino que a IDUHF é a mesma coisa, só que ela tem esse input aí para funcionar como trigger, né? Ela só fica desabilitada e quando tiver esse trigger, ela faz a leitura do tag. Porque como ela tem longo alcance, se ela tiver de frente para uma rua curta, ela vai ler tag de todo mundo que passar na rua, não somente de quem parar na frente do portão, né? Perfeito, perfeito. Ela tem o modo trigger e o modo contínuo, né? Contínuo ele lê sempre e o trigger só quando existe ali. Eu falei, né, a questão do laço indutivo, mas pode ser um fotossensor. Não precisa ser um laço efetivamente. Né? Pode ser um fotossensor ali, uma fotocélula, né, que também funciona. Só que também, Éder, ela tem um potenciômetro dentro do app dela. Então, por mais que ela lê 15 metros, se você tem um recuo pequeno entre a calçada e a garagem e a entrada, você pode diminuir a potência da antena. Para que ela não leia. Você consegue criar, controlar o alcance dela também. Lá, legal. Perfeito. Você diminui os dBs dela, né, que é o nível de potência, e aí você consegue ler ali, então, 10 metros, 5 metros, 2 metros. Então, você é também configurável. Mas é legal também você... o laço indutivo é interessante porque se a pessoa ela vem com um tag preso na testa ali, ele não vai conseguir entrar, porque não existe ali uma confirmação de veículo, né? Então, e no caso, existe aplicações. Bom, é um produto que eu não domino tanto, então eu vou fazer mais perguntas. Se você tem um tag do sem parar e colocar o tagzinho lá, a etiqueta da Control ID ou da Citrox, que nem você falou, dá algum tipo de conflito? Você sabe disso? Qual que é o comportamento? Não, o conflito ele não dá porque hoje a gente não lê os tags sem parar. Tá. Da mesma forma que a gente tem os cartões 125 e os MyFair para cartões ISO, cartão clamshell, dentro da linha de tags existem os EPCs. Né? Então você tem o EPC ISO 2, EPC ISO 915, existem vários padrões. O sem parar ele usa um padrão que geralmente não é lido pela maioria das antenas. Né? Então acaba que não gera nenhuma interferência, porque a gente vai considerar a frequência do tag que a gente interpreta. Né? O que a gente não interpreta, desconsidera. Perfeito, legal. Tá? Show de bola. Então, pessoal, esse é um produto que... E olha assim, eu convido realmente vocês que vendem esse produto, consultem esses preços que eu estou falando aqui. Eu sei que talvez nem tudo é preço na vida, mas assim, esses produtos, eles têm uma excelente qualidade, mas têm um preço muito competitivo. Você pode falar, Diego, o Diego está falando que tem o melhor algoritmo do mundo, identificação biométrica, Secbox, tudo isso é um preço que fica fora do orçamento do cliente. Não fica. A gente tem um excelente custo competitivo, tem um bom produto, um excelente produto. Então, com tudo isso, vocês vão ver que vocês conseguem ser mais competitivos nos projetos. Tá? E essa antena, eu convido vocês a fazer um orçamento, porque quando vocês verem realmente o que a gente entrega para o quanto está custando, é realmente diferenciado, né, essa questão. É bem diferenciado, é bem diferenciado. Show. Bom, dentro desse contexto, pessoal, então para que serve a antena? A antena geralmente a gente usa no nosso sistema ou em outros para controle veicular, então você pode controlar estacionamento, vagas de estacionamento. No nosso software você consegue, por exemplo, criar um estacionamento com 50 vagas e dentro dessas 50 vagas, cada empresa tem direito a 10, você consegue controlar. Cada pessoa pertence a uma empresa, cada veículo pertence a uma pessoa que está vinculada a uma empresa, e a gente consegue definir se tem vagas para essa nova empresa, se alguém que está chegando, se já está as 10 vagas completas ou não. Então você consegue gerenciar todo o estacionamento com a IDUHF. Então é bem interessante essa função. Ou num condomínio mesmo, às vezes o condomínio tem direito a 2 vagas, e ele tem 3 carros. Então ele colocou um carro, colocou o segundo, no terceiro já não deixa entrar, porque ele já consumiu as vagas que ele tem direito. Então são várias aplicações que você pode usar. Isso para carro. Eu já vi tag sendo utilizada, por exemplo, em hospitais para controlar utensílios dentro de um determinado, por exemplo, você tem a sala cirúrgica, você tem lá a instrumentação, e aí você tem lá, cada instrumento tem um tagzinho preso nele. Você consegue controlar se alguém pegou esse tag e levou em você, se pegou essa sua ferramenta e levou embora.
N aplicações. Tem até a do sem parar, que você pode utilizar essa antena, por exemplo, para controle de... se vocês falarem que tem um projeto aí, por exemplo, com a CCR, para vender isso aqui para o sem parar. A gente pode fazer uma antena com capacidade de ler o sem parar e trabalhar dentro desses sistemas específicos. Também pode ser feito isso. Eu quero instalar antena para sistemas de... Por exemplo, não sei se já foram quando vocês vão no shopping, algum estacionamento que tem ali controle de pagamento, Estapar, coisa do tipo, você vê que também tem antenas. São N aplicações e todas elas a gente pode desenvolver uma solução para isso, tá bom? Atualmente a gente usa bastante para controle de vagas e também para a parte de controle de pessoas, de vagas, tanto em estacionamento comum quanto em condomínio, né? E aqui do lado a gente tem a Edlock, vou rapidinho aqui por conta do horário. A Edlock, ela é o nosso produto para entrada nos sistemas de automação residencial. Por quê? Ela é uma fechadura eletrônica, ela tem digital e senha. Então você pode fazer ali o acesso tanto por uma senha ou pela tua própria digital. Cadastra-se dela até 110 digitais, até 500 senhas. Se você pegar os nossos concorrentes de mercado hoje, que é as FR101, 201 da Intelbras, a YDF40, 30 da Yali, essas daí você cadastra até 4 senhas, ou até 30 senhas, e até no máximo 20 digitais, que é no caso da YDF40. A nossa, você cadastra até 110 digitais e 500 senhas. Então é um produto com qualidade e uma capacidade de armazenamento incrível. Ela já possui app para celular, então você pode baixar o app chamado ID Home do teu celular, você se comunica com essa fechadura via Bluetooth, tá? E aí você consegue cadastrar pessoas, cadastrar, por exemplo, a tua foto, você consegue gerenciar os relatórios, ver quem entrou, ver quem apertou o botão, que horário que foi apertado o botão para sair, nível da pilha, nível de memória. Então, ela é uma fechadura gerenciável por app. Essas outras aí, por exemplo, a YDF 30 e a 40, você precisa comprar um módulo à parte de comunicação para poder ter ali, então, a interface via app. A nossa não, já é nativo isso. As FRs, FDs, nem existe essa função, todas sozinhas ali, elas não têm inteligência nenhuma no sentido de gerenciamento. E hoje o app para usar com a tua fechadura é só o app da Control, né? Ou vocês já estão vendo integrações com outros aplicativos, ou até mesmo, que nem no caso você falou, de outros sistemas de automação residencial, que é onde utiliza bastante essas fechaduras, né? Como que tá isso aí? Sim. Atualmente só com a ID Home, né, por enquanto é uma estratégia comercial nossa, né, a princípio somente no ID Home. E com legal. Isso tudo, pessoal, esse produto ele tem duas funções ainda complementares, que é o quê? A possibilidade de convite remoto e convite agendado. O que seria isso? Tá? Imagina o seguinte, eu tenho uma casa lá no Córrego do Bom Jesus, que é uma cidadezinha perto da cidade do Éder, e eu tenho uma fechadura dessa lá na porta. Por algum motivo, o Éder, ele está indo lá e precisa acessar a minha casa. Só que eu estou aqui em São Paulo. Só que ele está lá em Minas e eu vou dar acesso a ele à minha casa. Dentro do app, eu posso gerar um convite imediato. O que é isso? Convite imediato, eu vou gerar uma senha que dura 5 minutos e eu mando essa senha ou por WhatsApp ou por SMS para o Éder. Quando ele chegar lá na minha fechadura, ele está lá em frente, ele recebeu a senha, ele vai digitar a senha na fechadura, a porta vai abrir. E essa senha dura 5 minutos. Depois de 5 minutos, essa senha muda. Então ele não vai usar mais. Isso se chama convite imediato. Eu também tenho um convite agendado. Então, supondo que o Éder, eu aluguei a minha casa para o Éder, por exemplo. Estou dando um exemplo de aluguel aqui. Imagina o pessoal de Airbnb, esse pessoal de locação, um exemplo. E aí, o Éder ele vai utilizar a minha casa de sexta-feira até domingo. Eu consigo gerar um convite agendado. O que é isso? Eu vou mandar um convite para o Éder que dura de sexta-feira das 20 horas até domingo 20 horas. Então ele vai receber esse convite, ele vai baixar o app e vai ter lá o meu convite. Aí, quando ele entrar nesse convite, ele vai conseguir comunicar com a minha fechadura. Se ele tiver, lógico, sexta-feira a partir das 20, ele vai poder comunicar e vai usar a fechadura o fim de semana inteiro. Quando chegar domingo, 20 horas e 1, ele não consegue mais se conectar com a fechadura.
Você entende que eu estou fazendo tudo isso sem depender de internet? No caso, ela não tem Wi-Fi, é tudo por Bluetooth. Eu mandei, de qualquer lugar do mundo, eu posso mandar convite para pessoas usarem minha fechadura. Então, supondo que eu fosse uma pessoa, por exemplo, que tivesse várias casas de aluguel, Airbnb, eu poderia ter vários locais, cada local ser uma casa, e aí eu posso ter várias fechaduras por casa, e eu posso gerar convites para aqueles hóspedes que eu estou fechando ali pelos aplicativos. E eu mando os convites, eles vão usar a fechadura naquele período. Depois daquele período ele não usa mais, não consegue entrar mais na casa. Então são opções, aplicações. Aqui eu tô mostrando tudo que pode, né? Mas você pode ter tanto micro quanto macro. Então é bem interessante essa aplicação. E a IDLock é um produto também nacional, Control ID, fabricado por nós. É um ponto também muito importante. Pessoal, vou correr aqui rapidinho. O ID Touch é um teclado por senha e proximidade, só que ele é um teclado touchscreen. Tá? Então, ele não é por membrana, ele é por touch, então só de deslizar o dedo sobre as teclas ele faz a identificação, comporta até 1000 usuários, só que ele não tem inteligência. Para ter inteligência, eu tenho que ligar ele escravo da IDBox via Wigand. Tá? E aqui eu tenho o IDBuild, que é um leitor de mesa USB. Maravilha? Do mesmo jeito que eu tenho de proximidade, eu tenho de build. E finalizando, pessoal, a gente tem a linha de catracas. Hoje a Control ID tem catracas pedestais preta, em aço inox, catraca com braço articulado, né, o famoso braço que cai, urna coletora para coleta dos cartões de visitante, catraca com QR Code, catraca balcão, catraca PNE e torniquetes. Então a gente tem uma linha completa de bloqueios. Tá? Mas o principal diferencial desses bloqueios aqui não são só as catracas. É que a gente já manda o produto pronto, plug and play. Você não tem que se preocupar em comprar a catraca, se preocupar com qual leitor biométrico você vai usar. Não, ela já vai pronta para instalação. 4 furos no chão, colocou os parabolts, afixou, ponto de rede de energia, está funcionando. Entende? Isso aqui é um ponto muito importante. Fácil. Fácil, né? Usou com Invenz, usou com o ID Secure Enterprise, né? Quando a gente fala disso, tem que ser o Enterprise, que é a versão paga do nosso software. Então você vai ter anti-passback, que é no Enterprise, né? Você vai ter o anti-passback, você vai ter várias funções, porque a gente monitora o giro. Por exemplo, se você coloca digital e não gira o braço da catraca, eu dou desistência. Eu falo que você tentou, mas não acessou. Eu sei se você entrou ou não, então eu monitoro. Que é uma dificuldade muito grande quando hoje você vê outras marcas que vendem catraca, um vende a mecânica, o outro vende a eletrônica, o outro vende a biometria, então acaba meio que sendo uma montagem. Plaquinha de integração para lá. Exatamente. Eu até convido você a pensar comigo aqui. Quem aqui nunca foi num hospital ou em algum ambiente controlado por catracas e viu as catracas paradas? Ali com aquelas fitas ali. Eu duvido se você nunca viu isso. Assim, eu acho que é uma coisa que vários de nós já passou por isso. Ou alguém ali passando o crachá para você liberar porque a catraca não está em funcionamento. A catraca, ela é um item excelente de valor agregado. É um item que você pode facilmente incluir um processo de receita recorrente através de contratos de manutenção. É um produto muito interessante de se trabalhar, mas você tem que escolher um bom parceiro para isso. Porque muito dessas estão paradas, e você se deparou também com essa situação que eu falei, porque deu problema, você tem lá 3 fabricantes no mesmo produto. O mecânica, a eletrônica e a biometria, que também é eletrônica. Então, deu problema, a culpa é de quem? Aí você vai ter que ir lá buscar, fazer teste. Não sei se vocês sabiam, gente, a única catraca hoje do mercado que tem tela de diagnóstico. O que é isso? Se você vai lá, menu, configurações, diagnóstico. No diagnóstico, você consegue testar os sensores de giro, se eles estão funcionando, testar a solenoide esquerda e direita. A gente tem 2 solenoides para giro. Então a gente controla independente. Então o MTBF desse produto é muito grande. Tem outras solenoides, tem outros produtos de mercado que é uma solenoide só. Então você força muito mais para entrada e para saída mesmo. A nossa é separada. Então eu consigo testar todos os periféricos da catraca. Então isso traz para nós o quê? É fácil de dar manutenção também. O teu técnico vai lá e em 5 minutos ele sabe onde é que está o problema. Tudo da catraca é feito por nós. Então é uma empresa só que é responsável pela catraca. Então para você, suporte, para você que compra, para você que instala, é muito mais simples usar a nossa. Fora o design, né, que não é aquele produto com Frankenstein. Né? A gente tem um produto extremamente bem acabado, que é uma das marcas da Control ID, o design e a tecnologia, a qualidade. Então
tem a balcão, tem a PNE, tem o torniquete que também vai pronto, já com placa controladora, gerenciamento de tudo. Biometria na entrada e na saída, com pictograma, sem pictograma, aço carbono ou aço inox. E tudo isso debaixo do software ID Secure, que é o ID, a gente tem a versão Lite, que é gratuita até 5 equipamentos, e a Enterprise, que é paga. Tá? A paga, usou catraca tem que ser Enterprise, tá? Porque você vai ter anti-passback, né, que é uma função muito usada. A gente tem limite de ocupação máxima de uma determinada área. Por exemplo, no refeitório só pode ter 30 pessoas. Você consegue controlar dentro de uma área quantas pessoas podem ter. Status atual de pessoas, onde estão as pessoas, em qual área estão as pessoas, localização de visitantes, em que área está o visitante. Por exemplo, um hospital deu 21 horas, acabou a visita. Se algum visitante não saiu, você consegue ver no status de pessoas, e na localização de visitantes você sabe em que porta ele está, qual foi o último local que ele passou. Então isso para um hospital é sensacional. Integração com o sistema de CFTV, né? A gente terminou uma integração recentemente, já publicada pela Genetec, então hoje a gente também está integrado com o Genetec, Security Central, já tem a comercialização, já fizemos alguns projetos, então também é uma integração interessante que a gente tem. Agora estamos fazendo também com o GeForce e com outros, em breve a gente divulga. Então, a gente tem uma solução completa hoje, né, de controle de acesso, tanto de hardware quanto de software. Estamos muito integrados com o Invenz, o pessoal da WAccess, assim, a gente tem uma das maiores integrações nossas, e o próprio WAccess você tem lá a opção de integrar com o TASI da Philips, que é um sistema de gestão hospitalar, você tem vários outros que eles integram, VMS também. Então, pessoal, assim, não importa o software que você vai usar, o importante é que o hardware seja Control ID, né? A gente vai oferecer a melhor solução para vocês. Maravilha. E finalizando aqui, pessoal, o Éder... Não foge, não vai fugir? Oi? Ah, vai fugir ou vai apresentar? Não, é porque como já bateu o horário aqui, né, que a gente tem 11 horas, eu ia falar do relógio de ponto, mas quem sabe a gente faz numa outra então, né? Pode ser, vamos falar dessas novidades aí, ó, doorbell e facial. Vamos falar do doorbell primeiro, né? Doorbell... Bora. Que entra, né, naquilo que o Éder me perguntou, né? Qual que é a pretensão da Control ID de ter uma solução residencial completa, com talvez até IOs e por aí vai? Bom, o primeiro produto para automação residencial foi a fechadura. A fechadura é um produto varejo, né? É o primeiro produto varejo que a Control ID desenvolve, né? Não que seja o primeiro. A gente tem esse cara aqui, ó, rapidinho. Esse aqui é o relógio de ponto, né? Depois, em uma outra oportunidade, a gente vai falar dele. Muito importante esse produto. Mas a gente tem esse cara aqui, que é uma impressora. Porque esse aqui é um produto varejo, para automação comercial. É aquela impressora que você vê no mercado, que você vai lá, imprime, tal, cupom fiscal e por aí vai. Só que a nossa impressora, qual que é a diferença? Além de imprimir 300 milímetros por segundo, é super rápida, ela também tem saída HDMI, ela é um PC. Então, além de você usar ela como impressora para imprimir o cupom fiscal, ela no ponto de venda, no PDV, ela é o PC, porque ela tem processador, ela tem sistema operacional. Então, ao invés de você ter no mercado lá, você pega lá o Açaí, por exemplo, tem lá 20 caixas. Cada caixa tem um PC e uma impressora. No caso da Control ID, ele pode usá-la como Team Client, ela não precisa ter mais o PC. Ela pode usar a impressora para imprimir normalmente, mas ela é o PC. Então ela tem as entradas USB para controlar o teclado, o mouse, o pinpad para pagamento, a balança, toda a gestão do PDV, a gaveta de dinheiro. Então ela já faz tudo. Então, ao invés de você ter hoje 20 PCs, não, você tem 20 impressoras que já são PC. Então você entende como a Control ID pensa fora da caixinha? A gente não quer... E ela tem o mesmo preço de uma impressora normal. Só que ela, além de ser impressora, ela é um computador. Ela trabalha como team client de um servidor. Então, eu só queria mostrar o porquê que a gente pensa fora da caixinha e foi o que a gente também quer fazer com esse produto aqui. Ó. Eu tenho o vídeo Doorbell Nano e o Doorbell Bio. O Doorbell Nano, ele é um produto para automação residencial, ele é um vídeo porteiro para sua casa. Então você pode apertar ali o botão central, é uma campainha, ele vai tocar direto no app. Então você pode atender e ver quem está lá na porta da sua casa. E conversar, ele é full duplex, ou seja, comunicação. Você tanto fala quanto escuta ao mesmo tempo. Um excelente speaker, ele tem identificação facial, leitura de QR Code, você pode mandar, por exemplo, o Éder vai me visitar, eu mando para ele um convite, nesse convite ele cadastra a foto dele, quando ele chega no produto lá, ele já vai conseguir usar o produto sem se cadastrar, sem nada, só de ter já mandado a foto. Ou o QR Code também eu posso enviar
Então, um produto bem interessante, né, que é para o mercado residencial. E o Video Doorbell View também é um controlador de acesso por biometria, tem a campainha, tem SIP, e ele também é um controlador de acesso por QR Code facial. Então, é um produto bem interessante. Mas esses daqui são para o fim do ano. Ou seja, não só para o mercado residencial, mas também vai ser um excelente produto para o pessoal de portaria remota, né? Exatamente. Aí que você matou a charada, e que é aí que entra o ID Face. Hoje, olha, eu vou falar para você, Éder, assim, com toda a humildade do mundo, você me conhece. Cara, mas eu recebo, tipo, 20, 30 pessoas por dia perguntando desse cara. Se a gente, acho que se tivesse 20 mil hoje para vender desses daqui, eu já tinha vendido os 20, cara, porque é muita gente, assim, pedindo. E é legal que não é só pedindo, porque eles sabem que a gente está fazendo um negócio diferenciado, sabe? Não é só por osmose, é por uma confiança. Eu acho que a ControlID conseguiu, nesse mercado, fazer com que as empresas confiem não só nos produtos, mas naquilo que a gente lança, né? Então, essa demanda que a gente tem observado do facial é muito interessante. E esse produto ele vem para preencher essa lacuna. Por quê? Lógico, 10 mil faces é um excelente número. Hoje, se você pegar os faciais de mercado, você tem desde 300 faces, 2 mil faces, 6 mil faces, mas o nosso já vai sair com 10 mil. Então é um produto que tem uma excelente capacidade de armazenamento de faces, comunicação TCP/IP, o resto ali que está ali escrito ali, vocês já estão vendo aí, IP65, tudo mais. A gente mudou a tela. Esse é o primeiro produto da ControlID com tela capacitiva. Se você pegar os produtos nossos, ele tem tela resistível, ou seja, uma tela touch que você tem que pressionar, né, com uma ponta ali, com o dedo, com a unha, para poder fazer ali a identificação. Esse não, é como se fosse a tela de celular esse produto. É tela capacitiva, curacidade gigantesca, pixels excelentes para poder fazer o streaming de vídeo. Ele vai usar o algoritmo da Safer. A Safer, para quem não conhece, é da Real Networks, uma empresa norte-americana. Então é uma empresa hoje também líder mundial, né, na parte de identificações de pessoas por face. Então a gente escolheu o melhor algoritmo facial que existe no mercado hoje. E não é à toa que a gente escolheu um algoritmo dos Estados Unidos, porque como a gente está trabalhando lá, se você usasse MagV, por exemplo, que é é muito bom o algoritmo, só que é chinês. Os caras não... É um produto que nasceria morto para os Estados Unidos, né? Então a gente... Foi uma escolha estratégica também, porque como é norte-americano o algoritmo, eles têm uma confiança muito grande. Quando a gente começar a fazer a comercialização nos Estados Unidos. Então, e o mais legal é que ele é SIP. Então, além de ser facial e de controlador de acesso, ler QR Code, ambiente de alta luz, baixa luz, tudo isso ele vai ter. Ele tem um infrared para controlar tudo isso. Ele tem uma NPU própria, Éder, que como funciona a NPU? A NPU é uma unidade de processamento neural, que ele tem um machine learning ali, que ele consegue... Ele tem uma inteligência própria para identificação e um processador próprio para identificação de imagens. Então, isso facilita e deixa o processo muito mais rápido. Hoje a gente identifica uma face em 60 milissegundos. 60. Se você pegar hoje os principais concorrentes nossos, eles estão fazendo em 150. Então a gente conseguiu ser um terço do tempo, né, quase um terço do tempo, e consegue fazer todo o processo de identificação ali de uma forma muito rápida e com uma acuracidade gigantesca. Então, tem um processador considerável ali dentro, então. São dois, né? Você tem o da NPU, que é a unidade de processamento neural que cuida das imagens, e você tem um processador principal, que é o nosso 1.2 GHz quadricore, que já está em toda a linha, que faz a parte das regras. Então ele faz ali quem é, se pode, se não pode, por aí vai. Então eu tenho os dois trabalhando ali. Com isso, cara, a velocidade ficou absurda. Absurda mesmo. E também tem o SIP, né? Para que serve o SIP? Ele é um interfone. Então, por exemplo, imagina uma portaria remota. Hoje, se você for aqui no Jardim, toda essa parte onde tem muita portaria remota com ControlID, você vai perceber que eles colocam o IDFlex, IP65, colocam uma câmera IP em cima e colocam o interfone XPE 1013 da Intelbras, qualquer interfone que tenha. Eles montam essa caixinha. Né? Eles fazem isso. Se você pegar hoje a minhaportaria.com, Peter Graber, a Gocil, a Ganá, toda essa galera aí, a Tende Portaria, White Portaria, toda essa galera usa assim. Cada um monta a tua caixinha com um conjunto de equipamentos, né? Exatamente. Só que essa caixinha, o Éder, com o Edface não vai precisar mais. Por quê? Ele já é o controlador de acesso,
Ele já é o interfone SIP, que já vai falar, a pessoa vai tocar a campanha aqui, vai tocar direto lá na central de monitoramento, e vai conseguir conversar com a pessoa, vai saber qual condomínio está tocando, tudo certinho, ele é um ramal IP do Asterix. Ele tem integração com o QR Code, ele tem uma câmera IP dentro dele que vai fazer streaming de vídeo para a central, então se a central quiser usar aquela câmera para ver quem está lá na porta desse condomínio, vai poder usar. Então você vai ter um produto que já vai fazer tudo isso. Então para que você vai fazer essa caixinha? Então Exato, a gente vai já vem um produto acabado e gigantesco. pronto. IP65, pronto para o ambiente externo, tá. Fechou. Perfeito. Exatamente. Então, assim, sendo bem sincero, esse produto ele não foi feito pela... não entenda o que eu vou falar aqui. Ele não foi feito pela Contradi. A gente fabricou ele, a gente fabrica ele. Só que os features, o Marcelo, que é o CEO da Contradi, eu e ele, a gente no ano passado fizemos aí mais ou menos uns 100 e poucos calls, né, num período ali de 2, 3 meses, para poder especificar esse produto. Então, tudo que ele tem não é só ideia nossa, foi ideias de clientes que a gente ligou e foi absorvendo ali, ó, aquele ali quer aquilo, aquele lá quer outro. Então a gente chegou nesse conjunto e a gente falou, a gente tem que desenvolver um produto assim. Então ele já nasceu com a especificação dos clientes. Esse foi um dos primeiros produtos que a gente fez isso. Então ele tem muita função, por quê? Porque ele foi, falamos com todas as empresas desse mercado e falamos, o que você precisa? E aí a gente foi colocando. Aí virou o ID Face. Então é um produto que a gente tem muito orgulho, é o nosso primeiro produto facial que a gente lança. A gente, cara, tá animal, assim, a gente testou, comparou com outros mercados. Pergunta, quando entra na lista de preço? Quanto que vai entrar no price list, né? Isso aí é a pergunta que... Boas notícias. Na semana passada estive na Contro, a gente já está bem finalizado o produto. Agora, nesse mês, até o final desse mês, a gente está mandando para as empresas de integração. Então vamos mandar para a Invenze, vamos mandar lá para o pessoal da Sevent. Então esse é um mês de integração, até possivelmente até o início de